Oi, você que acompanha o meu canal, minhas redes sociais, com um tom bem triste que eu estou gravando esse vídeo em saber que no mundo, né, que nós vivemos hoje, onde se diz muito sobre o respeito ao outro, o respeito ao ser humano, isso é muito difundido e a gente vê aí nos nossos dias, século XX, a forma como algumas pessoas ainda são tratadas. George Floyd, um rapaz negro de 46 anos que teve o pescoço prensado contra o chão por um policial branco. Esse é um dos principais pontos dessas manifestações que estão ocorrendo. Você acha que a partir da morte do George nós vamos ter aí o início das manifestações ou essas manifestações já acontecem desde antes? Eu fiz um levantamento histórico aqui para vocês, umas comparações sobre a colonização do século XVI e colonização do século XIX. E, claro, coloquei várias opiniões a respeito desse processo de manifestações. Essas manifestações não são vistas há muitos e muitos anos. As últimas manifestações, em específico sobre essa questão da igualdade racial, elas acontecem na década de 60, com o movimento racial liderado aí, né, de forma pacífica por Martin Luther King nos Estados Unidos. E claro, nos Estados Unidos a gente tem esse povo negro marginalizado lutando por essa igualdade de classe há vários e vários anos, desde o seu processo de independência, né, da independência, da libertação dos negros. É um processo de separação, é um processo de desigualdade social, é um processo de separação. E nós vimos em todo esse processo pessoas lutando, pessoas gritando, e todas essas manifestações eu considero como manifestações legítimas. Sejamos a favor das manifestações pacíficas. E vamos pensar que o mundo pode melhorar, o mundo pode, as pessoas podem fazer o melhor para ouvir essas pessoas que estão se manifestando e também as pessoas que já se manifestaram no passado. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês hoje. Nós estamos tendo aí nos Estados Unidos várias e várias manifestações contra o preconceito, a favor da igualdade, não é isso? E eu quero comentar um pouquinho para vocês sobre essa questão do racismo. Nos Estados Unidos, a gente tem desde 1600, né, da década aí do século 17, nós vamos ter aí os Estados Unidos, os ingleses, né, que formaram essa nação, eles dependendo da mão de obra escrava, não é isso? E no século XVI e século XVII nós vamos ter uma expansão muito grande comercial, nós vamos ter o colonialismo, e é daí que começa tudo, nesse sentido de Europa, né, e América. Mas a escravidão ela já é muito antiga, ela já vem, né, desde os primeiros povos aí, Mesopotâmia, e depois a gente tem aí Roma, Grécia, então sempre existiu essa questão da escravidão. Só que quando a gente fala sobre escravidão negra, né, a gente fala muito aqui de América e do processo de colonização. E eu quero contar para vocês uma coisa muito importante que às vezes a gente se esquece. Nós vamos ter dois processos de colonização. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, para vocês pensarem de como essas manifestações hoje, elas nos remete a algo anterior. Mas de onde que veio isso? De onde veio esse preconceito? Por que existe essa divisão de classe? Por que há tanto preconceito contra os negros? E isso, gente, está lá atrás no processo histórico. Quando a gente olha aí para o século XVI, no primeiro processo de colonização, a gente tem aí a América, ela vai ser povoada, não é isso? Tem as grandes navegações, com as grandes navegações a gente tem a América sendo explorada e depois também a África. Então, olha só, na cabeça, nos objetivos aqui, né, do colonialismo europeu no século XVI, o principal objetivo era conseguir, né, explorar novos produtos e novas terras para conseguir riquezas. Ok, beleza, faltava algumas coisas na Europa, então a gente vai para onde? A gente vai descobrir outros territórios. Então eles vêm. Quando eles vêm, eles conseguem o quê? Grandes territórios, mas eu preciso de gente para trabalhar, porque eu branco não vou lá colocar minha mão, né, nesse trabalho não, nessa produção, nessa extração, que foi o que eles fizeram. Então, surgiu a ideia aí de também escravizar pessoas que, para o europeu, eram pessoas o quê?
menos favorecidas, menos intelectualizadas e serviriam mesmo para mão de obra, ok? E uma coisa que eu quero destacar bem claro, gente, bem claro para vocês. Por trás disso, nesse primeiro momento aí do século XVI, a gente tem o quê? As justificativas ideológicas. Nessas justificativas ideológicas eu tenho o quê? A fé cristã. Nesse primeiro momento do século XVI, eu tenho a igreja por trás de tudo isso daí. Como assim, professora? Sim, como assim, Elaine? É isso mesmo. A igreja, nesse primeiro momento do século XVI, eles vão fazer essa expansão em nome também da igreja. Lembra que Portugal e Espanha são dois países cristãos, então eles vão em busca de expandir também a fé cristã. E aí nós vamos ter essa justificativa ideológica, né? Nós vamos conquistar terras, vamos dominar, mas por trás disso nós vamos expandir a fé por causa da reforma protestante. Então a igreja católica estava perdendo muitos fiéis, então agora a gente vai aumentar esse número de fiéis com a expansão marítima aí, com os domínios de território, né? E aí, nesse primeiro processo do século XVI, beleza, a gente começa aí no processo de escravidão, né, trazendo os negros que vinham da África para poder trabalhar aqui no Brasil, trabalhar na América e também na Europa. Mas olha só, quando a gente olha para esse processo de exploração, nós vamos ter no primeiro momento quem vai ser explorado? Os índios. Os índios vão ser explorados. E no Brasil, o próprio Darcy Ribeiro, ele vem falando sobre essa questão da coisificação do negro. O índio, gente, ele vai aceitar o cristianismo com uma maior facilidade. Já o negro, o preto, ele vai ter muito mais resistência a essa religião. Não é isso? Então, a igreja, ela vai falar o seguinte, se você pode pegar qualquer livro de história aí, de qualquer quando fala sobre a questão do domínio da igreja sobre os negros no Brasil, em toda parte, eles vão dizer o seguinte, que o negro não tem alma. Mas por trás disso, por que ele não tem alma? Porque ele não aceita o cristianismo, não é isso? Porque eles não aceitam essa religião imposta. Eles tinham muito mais resistência. E às vezes, quando eles aceitavam, normalmente era uma fachada, para não perder um tipo ou outro de privilégios, né, por mais pequenininho que fosse. Então, assim, a igreja está por trás disso, né? O catolicismo está por trás disso, por quê? Está expandindo a fé católica nesse primeiro século. Professora, mas como é que muda isso? Com o processo, gente, com o crescimento da industrialização, já aí a partir do século XVIII, depois do século XIX, nós vamos ter uma nova forma de colonização. Essa nova forma de colonização, nós vamos ter aí uma outra justificativa ideológica, ridícula também. Eu fico indignada quando eu falo isso, porque assim, pessoas que se acham melhores, que têm aí uma missão civilizadora, qual é? Missão civilizadora de quê? De dominar pessoas, massacrar pessoas, fazer genocídios. De 11 milhões de africanos que vieram para a América, mais de 2 milhões morriam só na trajetória, vindo da África para a América. Isso é um absurdo, gente. Então, quando eu tenho aqui uma outra justificação nessa nova forma de colonização do século XIX com o crescimento industrial, eles dizem que é uma missão civilizadora, como se fosse algo bonito e profundo, né? Que missão civilizadora é essa? Que destrói as pessoas, que destrói o outro, que não dá liberdade para que o outro faça parte, né? Que ele tenha algum papel na sociedade. Então, assim, que missão civilizadora é essa? Onde pessoas são massacradas? Como que eu posso, gente, num processo de cristianização, levar o nome de Cristo para um povo, indo contra aquilo que o próprio Cristo falava, não é isso? Como que eu posso fazer isso? Então, como missão civilizadora, a primeira coisa que eles tinham que aprender no século XVIII, século XIX, até nos nossos dias, com essa questão dos preconceitos, é você saber respeitar o outro, saber respeitar as decisões que o outro tem. E num processo de colonização, a gente não vê isso de jeito nenhum, né? É como se o europeu fosse o melhor, né? E os outros são totalmente inferiores. Falta respeito. Então, gente, essas manifestações que estão acontecendo nos nossos dias é um reflexo de toda essa estrutura, né, política, econômica, de diferença, essa desigualdade de classe.
Então nós vimos isso no século XIX. Quando a gente chega aí na década de 60, que a gente vai ter várias manifestações sobre essa questão racial também nos Estados Unidos, depois isso vai crescendo no mundo todo. Então a gente tem aí nesse processo. E lá no século XIX também, século XX, nós vamos ter aí várias e várias ideias defendendo que existe um homem superior. Isso também é uma afronta, não é isso? Que existe uma raça superior. Você já leu sobre a eugenia? Eu trouxe para vocês uma definição. Uma definição que diz assim, ó. A eugenia prevê a possibilidade de selecionar jovens considerados racialmente superiores para ter filhos, formando assim uma sociedade mais pura e forte. Previa também a esterilização de raças consideradas inferiores, isto é, medidas médicas que impedissem alguns grupos sociais ou raciais de ter filhos. Que ciência é essa que comprova que existem raças superiores? E isso vai ser agregado em qual ideologia? No nazismo. Não é isso? Que existe uma raça superior, os brancos são melhores. Não é isso, gente? Isso é uma desgraça pro povo. Isso é uma desgraça. Onde quando nós falamos que todos nós somos iguais, essa questão da igualdade tem que ser defendida, a questão do respeito ao outro. E no processo histórico a gente vê que não existe esse respeito. Não é isso? Se eu sou dominante, o outro é escravo, ele é uma propriedade, ele não tem voz. E aí a gente volta para a história do Brasil. No Brasil, a gente tem aí, o Brasil é um dos países que um dos últimos países a libertar os escravos. E foram feitas inúmeras leis a partir de 1850, né? Lei Eusébio de Queiroz, depois foi passando aí por mais de 30 anos para que se chegasse em 1888 e o escravo realmente, né, o negro fosse liberto. E quando ele recebe essa liberdade, cadê as indenizações? Nenhuma indenização. E hoje, nesse processo ainda, você vê aí esse negro marginalizado. E isso, lembre-se sempre, tem um respaldo por trás, né, de uma sociedade que não se importa com o outro. Esse preconceito, né? Não existe, gente, não existe uma raça superior. Existe o quê? Existe pessoas que se acham superiores e querem menosprezar aqueles que talvez não tenham, na questão financeira, não tenha tanto. Mas intelectualmente, pelo menos eu acredito que todos nós podemos e muito construir e fazer muitas coisas. E eu deixo aqui a minha indignação por essa falta de respeito, eu deixo aqui a minha indignação pela falta dos direitos, e eu quero deixar aqui para vocês uma frase do presidente americano, que ele disse assim, ó: quem está na rua não é a maioria. E eu fiquei pensando, como assim não é a maioria? Mas não são pessoas? Não são pessoas que estão lá lutando? Não são pessoas que estão lá reclamando, fazendo as suas manifestações? Qual o principal objetivo dessas manifestações? Então, na fala desse presidente, o que eu percebo é o seguinte, que não tem uma empatia pelas outras pessoas. Tá bom, não é a maioria, ele tá certo, não é a maioria. Mas porque não é a maioria, eu não devo ouvir essas pessoas que estão lá fazendo essas manifestações? Então falta no mundo, gente, hoje é empatia. Empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, respeitar o outro. E eu vou falar uma outra coisa. Quando você que é homossexual, quando você que é negro, que você que é branco, em qualquer lugar, talvez do mundo, talvez você também seja minoria, né, como as pessoas colocam hoje. E a gente tem que respeitar. Respeitar o outro que não é homossexual, respeitar o que é homossexual, respeitar o que é branco, respeitar o que é negro, respeitar o que é índio, respeitar o que não é. Então eu acho que tudo isso, gente, é a questão do respeito. Respeitar. Talvez eu não seja, talvez eu não concorde, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. Respeitar o espaço do outro. Ter empatia. Olhar para o outro pensando assim, poxa, se eu estivesse lá no lugar do outro, se eu estivesse no lugar daquele homem que morreu lá nos Estados Unidos, negro, não é isso? Então falta um pouco nos nossos dias empatia. E o racismo é algo que nós temos que lutar realmente contra.
Temos que ser a favor dos direitos iguais, sim, mas respeitando o ponto de vista que às vezes de muitas pessoas vão ser diferentes. Eu respeito o homossexual, eu respeito o negro, eu respeito o branco, eu respeito, né, as minorias em todos os sentidos. Eu respeito e me coloco no lugar do outro. E foi isso que não aconteceu no processo histórico. Desde, né, de muito longe, antes aí do século XVI, havia muita escravidão. E as pessoas eram tratadas como objeto, era uma coisa. Né? A diferença entre servidão e escravidão está justamente na questão da propriedade. O servo não é uma propriedade. Já o escravo, ele é uma propriedade, ele é do seu senhor, da sua senhora. E não tem liberdade nenhuma de se expressar. E nem de querer alguma coisa. Então fica aqui meu desabafo, gente. Essas manifestações estão servindo aí para pelo menos mobilizar, e eu espero que elas tenham consequências muito positivas no meu pensamento e no seu pensamento, que às vezes é tão preconceituoso. Que tenhamos mais empatia pelas pessoas. Que possamos olhar mais para o outro, menos para nós mesmos.